Olá, eu sou Adrivan Machado, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciência e Saúde do Instituto NUTES. Hoje estaremos fazendo uma entrevista com a professora Eliane Brígida Moraes Falcão, com a intenção de apresentar a disciplina Saúde, Sentidos da Vida e da Morte. Essa disciplina será ministrada para os graduandos da UFRJ dos cursos da área de saúde. Espero que todos e todas aproveitem esse momento também para conhecer a professora Eliane e conhecer a disciplina. Eu sou Eliane Brígida Falcão, sou professora no NUTES, no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Saúde. Tenho desenvolvido diferentes trabalhos pesquisando o ensino da morte na área da saúde, crenças religiosas na cultura científica acadêmica, ensino da teoria da evolução, origem da vida. Enfim, tenho trabalhado esses temas especificamente dentro da área da saúde. E alguns trabalhos com estudantes do ensino médio no Rio de Janeiro. Bem, sobre a disciplina Saúde, Sentidos da Vida e da Morte, como surgiu a ideia de criar a disciplina? Olha, surgiu do meu próprio processo na sala de aula com os docentes e médicos. Nós temos uma disciplina em que os que estão fazendo o mestrado no hospital universitário, na área da clínica médica, eles fazem essa disciplina. E nas conversas com eles, nos exercícios, eu percebia que eventualmente aparecia uma situação em que eles tinham que lidar. E eles falavam assim rapidamente, mas aí esse paciente não tinha mais horizonte de cura. Então, às vezes, a gente coloca eles de maneira afastada para não impressionar os outros que estão na enfermaria. Ou outro exemplo. Ou não, nessa hora eu vi que o paciente já não tinha jeito. A gente chama a enfermagem, chama o serviço de saúde, procura fazer alguma coisa. E rapidamente isso mudava de assunto. Mas, de alguma maneira, eu fui percebendo que o tema morte, o morrer, o sofrimento diante da doença, da proximidade da morte, era uma questão no trabalho médico. E não via que a formação trabalhava isso de uma maneira sistemática na formação do médico. Então, eu comecei a pensar sobre isso e organizei com outro médico um curso, Ensino da Morte na área da saúde. Nesse curso, logo de saída, eu com a minha formação de psicologia, sociologia, eu quis dar várias horas falando sobre a história da morte, do enfoque da morte nas diferentes culturas, em diferentes profissionais, famílias, países. Mas qual não foi a minha surpresa de ver que o que os alunos, os médicos queriam mesmo era falar das suas experiências com o tema morte. Como as suas experiências de lidar com o paciente, com familiares e com eles mesmos. Havia uma demanda disso. Era muito clara. Então, o curso, que era de 5 dias, 8 horas por dia, passou a ser todo em torno dos depoimentos dos profissionais da saúde. Como eles vivenciavam a proximidade da morte de seus pacientes e o sofrimento deles também. A partir daí, eu comecei a fazer pesquisa com estudantes de medicina, sobretudo, e os docentes e médicos da clínica médica, procurando investigar como eles enfrentavam isso no dia a dia. A partir dessas pesquisas, eu fui sendo procurada para fazer uma palestra, falar alguma coisa. Eu criei, então, uma linha de pesquisa no programa do NUTES, o ensino da morte na área da saúde. A partir daí, os projetos foram se multiplicando, passei a ter apoio do CNPq, da CAPES, diversos alunos fizeram trabalho sobre o ensino da morte na área da saúde, enfocando como médicos, estudantes, também enfermeiros, lidavam no seu dia a dia com a morte. Que dificuldade, que respostas, que repertório eles acessavam para vivenciar essas situações. Então, num certo momento, organizei esse curso para o curso de graduação da medicina, Saúde, Sentidos da Morte e da Vida.
Inclusive, fiz também um documentário que está no YouTube. Médicos e pacientes, entre o sofrimento e a morte. Foi feito só com os docentes médicos do Hospital Universitário da UFRJ e alguns estudantes. Teve muita aceitação isso. Eles se identificaram muito com o que ali era falado. A partir daí, chegamos ao curso Saúde, Sentidos da Vida e da Morte. Porque nós sabemos que as visões que temos sobre a vida estão muito ligadas às que vamos construir sobre a morte. Então, o curso engloba essas relações, saúde, doença, vida e morte, para os estudantes de graduação. Quais são os principais desafios que os estudantes da área de saúde enfrentam diante das questões relacionadas à vida e à morte? Olha, as questões que os estudantes enfrentam são as mesmas que nós, que não somos estudantes de medicina, nem médicos, nem enfermeiros, enfrentamos. O desafio para eles é a expectativa que é colocada neles como um especialista para dar esse atendimento integral. Então, o maior desafio que eles têm é também encontrar profissionais na sua formação capazes de auxiliá-los nessa reflexão, nessas perguntas que eles têm. E aí, todos nós nos encontramos num ponto. Nós, que não somos profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, estudantes de medicina, médicos, temos questões semelhantes ao sofrimento diante da morte. Não queremos morrer. Temos muito medo de morrer e, sobretudo, temos muito medo do sofrimento que pode anteceder a morte. Então, desde cedo, os estudantes já sabem que eles vão vivenciar isso. Então, o desafio para eles, o estudante, é encontrar na sua faculdade, entre os seus colegas, entre o corpo docente, momentos de reflexão sobre isso. Infelizmente, eles não têm encontrado isso à altura de suas demandas, porque o trabalho com essa formação não é feito ao longo do curso. Isso existe na Faculdade de Medicina esporadicamente. É um professor que é interessado, são temas da ética médica, mas não aparece desde o início do curso e em todas as disciplinas e áreas da medicina em que seria necessário tratar desses dois temas, né? Entre a vida e a morte, sobretudo para o médico, a hora de dar um diagnóstico difícil, a hora de ver que o seu paciente está sofrendo muito, a hora que a família chega. Isso são temas complexos, delicados, que precisam de uma formação sistematizada ao longo do curso, do primeiro ano até o último ano. Infelizmente, isso ainda é um desafio. Reconhece-se que isso é importante, mas, de fato, isso não está satisfatoriamente implementado. Bem, sobre a visão, né, que esses profissionais têm de mundo e de homem, né? Como é que essa visão dos profissionais da área de saúde pode interferir nos cuidados, a assistência desses pacientes, né? As visões de mundo e de homem desses profissionais? Olha, interfere completamente, interfere muito. Né? Uma pessoa religiosa poderá lançar mão disto, um outro que já teve, por sua própria experiência de vida, acompanhado mortes de familiares, alguém que tem interesse específico sobre o tema, mas como não há uma formação específica, quase sempre procura-se contornar, ou chamar outros profissionais, ou simplesmente ignorar um pouco essas questões e ficar na linha de diagnosticar sintomas, medicalizar. E nós sabemos que nós vivemos numa sociedade em que saúde e doença se tornou uma mercadoria. Então, tem-se poucas condições de lidar com este tema, com esta situação. É conflitante. Saúde, doença, mercadoria, e você, ao mesmo tempo, ter um tempo para se debruçar para o acolhimento dessa situação de seus pacientes.
Como os profissionais reagem diante de situações em que entram em conflito as suas próprias visões e as visões dos pacientes e seus familiares? Olha, isso um pouquinho a resposta anterior, isso vai depender muito da experiência do próprio médico. Às vezes, ele próprio, como pessoa, ele já tem alguma experiência com isso. Ele tem alguma habilidade com isso. Então, ele vai lançar mão disso. Há respostas muito diferenciadas. Mas, sobretudo, é isto. É individualizado. O médico conta com o seu repertório. Se ele tem um repertório mais rico sobre isso, eventualmente ele já leu, ele já passou por essas situações, ele teve oportunidade de refletir um pouco sobre isso, ele terá respostas mais apropriadas. E outros, talvez a maioria, não enfrente essa situação. Não enfrente. Procure contornar de tal maneira que isto não ocupe o principal da sua consulta, da sua interação com o paciente. Afinal, qual é o maior desafio que você considera para potencializar a atuação médica e de todos os outros profissionais da área de saúde sobre a dimensão da morte e do morrer? Olha, Drivan, o mais relevante, o mais importante é a transformação da visão que está vencendo no momento, que saúde, doença é um produto de mercado, é alguma coisa que gera dinheiro. Isso precisa ser mudado, ou seja, as políticas públicas de saúde precisam ser mudadas. Saúde precisa ter a reconstituição para valer de que é um direito de todos e é um dever de Estado. A saúde não é um produto de mercado. Essa excessiva mercantilização que nós estamos vivendo pressiona para que os médicos não tenham tempo, nem essa prioridade. Para você ter o acolhimento de quem sofre, para você ter o contexto de atendimento à medicina integral, aquela pessoa ser abordada integralmente nas suas dificuldades daquele momento, seja os sintomas físicos, seja os sintomas emocionais do sofrimento, o profissional precisa de tempo. Ele precisa ter a sua profissão regulamentada de tal maneira que caiba isto. Então, a respeitabilidade do profissional precisa ser feita. Esse é o maior desafio. É a área médica, a área da saúde, exigir a profissionalização digna do trabalho médico, do trabalho de atendimento à saúde. Como está? Saúde e doença é um resultado de mercado? É para fazer dinheiro? Quando nós estamos vendo os seguros de saúde ganhando muito dinheiro com isso e sendo os grandes patrões da área médica, é muito difícil que o médico encontre tempo e contexto para isso. Mesmo porque há um detalhe muito importante. O atendimento à saúde é um atendimento de equipe, é um atendimento coletivo, que exige complementações. É o médico, o psicólogo, o serviço social, a enfermagem, o fisioterapeuta. É esse conjunto de uma equipe que consegue responder a todas essas questões. Não é razoável que se espere que um médico fique com toda a responsabilidade de dar o atendimento completo ao paciente, àquela pessoa que sofre. Ele precisa estar integrado numa equipe. Agora, vocês imaginem, para isso funcionar, você precisa de ter instituições que valorizem isso, que valorize para valer. Do jeito que está, o ensino da morte, o atendimento a esse sofrimento emocional, psicológico, isto é uma lantejola na formação médica. É um profissional que tem interesse por isso, dá uma aula para os alunos, é um exemplo, é algo muito individualizado. Ou é um curso como esse, né? Saúde, Sentidos da Vida e da Morte, que é um curso optativo e que os alunos podem fazer isso, mas eles não estudam isso como parte da sua formação. Isso não está estruturado na formação. O grande problema é
a formação médica, enfermagem e outros profissionais de saúde estão muito ligados com o mercado, com esse sistema muito privado que está engolindo tudo e que são os verdadeiros patrões dos médicos, que são o seguro-saúde. Então, eles próprios falam muito disso. Eles têm pouco tempo para atender, eles têm aquela visão de produtividade. Então, como atender o sofrimento das pessoas? E o sofrimento do próprio profissional, que sofre também. Porque o que eu vi nas pesquisas que eu fiz, na interação que eu tive com os médicos, com os estudantes, eles gostariam muito de poder fazer esse atendimento completo. Queriam muito ter mais qualidade no seu atendimento, mas eles não têm condições de trabalho apropriadas. Então, enfrentar esse sistema, onde saúde e doença é um produto de mercado, é muito difícil, muito difícil. Mas a gente precisa continuar. Tem muita gente lutando para isso, nós também lutamos e a formação precisa manter essa chama acesa. Mas o maior desafio é esse, é um contexto de exercício profissional que pouco tem a ver com esse objetivo de atenção plena ao paciente, que inclui o seu sofrimento diante do medo da morte, diante do medo da doença. Olha, a gente tem que insistir. Olha, mesmo eu reconhecendo que todo esse trabalho, ele tem pouca visibilidade, pouca importância, de fato, nós temos a convicção de que isso é importantíssimo. A universidade é um local de formação crítica. Então, esses temas têm que continuar sobrevivendo, cada vez mais buscando mais pessoas que falem sobre isso. E ao lado disso, trabalhando muito para que o SUS seja fortalecido, que as políticas de saúde, que estão muito bem delimitadas, a atenção integral às pessoas é muito bem feita no papel. Que todos nós lutemos para que políticas públicas de saúde, de atenção integral à pessoa, sejam mais desenvolvidas, sejam fortalecidas. E um dia aí para diante, a gente fique mais feliz, todos nós, sem tanto medo do sofrimento, sem tanto medo da morte, porque sabemos que teremos sempre um contexto de acolhimento para isso. Enfim, continuemos investindo, discutindo sobre o ensino da morte e discutindo e trabalhando para que as políticas públicas de saúde, de atenção integral ao paciente, sejam respeitadas e refletidas na carreira médica do enfermeiro, à altura, que sejam todos muito bem remunerados e tenham um horário de trabalho correto, que permita que eles tenham tranquilidade para serem os bons profissionais que eles de fato almejam ser.